Irmãos, vocês estão com a Bíblia aberta em Atos, eu vou pedir para que você abra em Atos, no capítulo 17. Texto conhecidíssimo do apóstolo Paulo, um dos meus favoritos também. E é o discurso de Paulo em Atenas, capítulo 17 de Atos, a partir do verso 16. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim: então Paulo os esperava em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eram nossos amigos, né, irmãos? Século XXI, cariocas, fofoqueiros, muito parecidos com a gente. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Vocês podem tomar o seu lugar. Irmãos, não por acaso, quando o irmão Leonardo me fez o convite, e os irmãos percebem, para quem não sabe, o irmão Leonardo é meu primo. E eu não chamo ele de irmão Leonardo, chamo ele de Nadinho, porque, enfim, a vida inteira eu ouvi as pessoas assim. Mas os irmãos não podem zoar esse fato por um simples fato. Ele me chama de Glória Cristina. O meu nome é esse, tá? Só para os irmãos saberem. Mas quem não me conhece de família não sabe que esse é o meu nome, porque eu escondo Cristina com a minha própria alma. Então, quando eu puder evitar que as pessoas conheçam esse meu segundo nome, conhecerão. O problema é que todo mundo dentro da minha casa, porque quem me deu meu nome foi meu pai, e ele é da família do meu pai, todo mundo dentro da minha casa, né, resolve eu. Foi o meu nome, me chama assim, de Glória Cristina. Então, quando eu já identifico isso, né? Posso falar Glória Cristina, eu sei que é da família, porque se não for da família, jamais saberá desse fato. Ou então, agora, a igreja aqui inteira sabe disso, pode usar isso contra mim a qualquer momento, mas como os irmãos são meus irmãos em Cristo, não o farão, tá? Então, para todos os efeitos, pode me chamar de Glorinha. Descobri hoje que eu tenho outra irmã Glorinha aqui dentro da igreja, né? Isso é raro. Ou, geralmente, onde eu vou, de Glorinha, só tem eu e minha mãe. Como eu disse, a criatividade é uma coisa que dentro da casa. Então, eu sou Glória e minha mãe é Glória também. Enfim, a minha família é uma coisa muito engraçada, divertida. Um dia eu vou escrever um livro contando todos os podres de todo mundo. Tô brincando, gente. Não tem podre, não. E aí, o que acontece? Quando o irmão Nadinho me fez o convite, a primeira coisa... Vou rir, coitado. Vou parar com isso. A primeira coisa que eu achei de mais relevante... Coitado. Foi o tema. Por que o tema? Porque não que esse tema não seja um tema a respeito do qual a gente não fale. A gente até fala. Inclusive, se existe um tema que é ponto certo em quase todos os congressos jovens, é o tema da santidade. E eu não estou dizendo isso como uma crítica. Eu acho que isso é o que tem que ser mesmo. Né? Onde existe uma reunião de jovens reunidos no propósito de conhecer a palavra de Deus, e seja retiro, seja congresso, seja um encontrão de um dia, não dá para a gente fugir desse tema.
Porque santidade acaba sendo a nossa maior necessidade. Não tem dúvida a respeito disso. E dentro de santidade a gente abarca a vida cristã como um todo. A gente vai falar sobre santidade, a gente fala sobre namoro. A gente vai falar sobre santidade, a gente fala sobre finanças. A gente vai falar sobre santidade, a gente fala sobre evangelização. Por quê? Porque tudo em algum momento vai passar sobre esse aspecto da nossa vida. Que é o seguinte, o fato de nós vivermos uma vida consagrada a Deus. O fato de nós vivermos uma vida diferente pelo fato de sermos propriedade exclusiva do Senhor. E essa exclusividade que o Senhor tem sobre nós, esse nome que a Bíblia usa, santificação, consagração, a dedicação de algo para o reino de Deus, é justamente essa separação das coisas do mundo. É você receber um propósito que te tira das demais funções que você desempenhava antes de conhecer o Senhor, e a partir do momento em que o Senhor te traz para Ele, a partir de agora você passa a responder a um novo propósito. Você foi consagrado para uma nova vida. E a partir daí, da santificação, é que todas as demais coisas acontecem na nossa existência. Por isso que não tem como não falar sobre santidade. Agora a questão não é a santidade, é a pós-modernidade. Por quê? Muito se fala de pós-modernidade, mas dificilmente eu vejo as pessoas tratando esse assunto, digamos assim, com a devida profundidade. Por quê? Porque a gente usa essa expressão pós-modernidade como sendo o quê? Uma forma de xingar o mundo. E a gente não usa isso assim, essa pós-modernidade maldita, como que dizendo, né? Esse mundo que jaz no maligno, a podridão, o pecado. Se é para falar de mundo que jaz no maligno, de podridão, de pecado, fala, meu irmão. Fala o podridão, o pecado. Mas não, as pessoas usam esse nome que é um nome bonito, é um nome chique. Não, é um mundo pós-moderno. E não sabe o que está dizendo. Está dizendo que é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Uma coisa que diz respeito ao que é o mundo que jaz no maligno, que vai morrer. Está todo mundo indo para o inferno. Por quê? Por causa da pós-modernidade. Mas não é bem assim, irmãos. Por quê? A pós-modernidade é o nosso tempo. É isso que ela é. Antes de dar o conteúdo para ela de uma coisa boa ou de uma coisa ruim, de uma coisa que tem aspectos positivos, de uma coisa que tem aspectos negativos, a gente não pode ignorar. A pós-modernidade é a realidade do nosso tempo. E ai daquele que quer viver o tempo que Deus separou para ele sem conhecê-lo. É muito ruim quando isso acontece. Porque quando a gente não consegue conhecer o nosso tempo, quando a gente não tem o cuidado, a precaução de entender a cultura em que a gente vive, o tempo, a era, o período histórico, o período cultural, o período da civilização em que Deus nos colocou, meu irmão, eu podia ter nascido há 5.000 anos atrás lá no Egito, não podia? Podia. Deus me botou no século XXI no Brasil. Agora eu vou viver, não, eu sou crente, como eu seria 5.000 anos atrás no Egito? Não é, não. Não é. Porque você estaria vivendo um propósito específico para aquele tempo. E você os colocou nesse tempo para conhecer o tempo em que você está vivendo. Onde a gente vê isso de maneira muito clara. Lá em Atos, a Bíblia vai dizer a respeito de Davi, no capítulo 13, um texto lindo que diz assim: e Davi, tendo servido a sua geração, cumprido o desígnio de Deus, descansou com seus pais. Já pensou que coisa linda se pudesse estar lá, no dia que você morrer, na tua lápide? Vai pensando no teu enterro, meu irmão, porque vai chegar esse dia. No dia lá da tua lápide, o que vão falar de você? Glorinha, tendo servido a sua geração, cumpriu o desígnio de Deus e descansou com seus pais. Isso que é a coisa mais maravilhosa que você pode dizer a alguém. Irmão Leonardo, viu? Não falei nada que vão gerar futuras gerações. Irmão Leonardo serviu a sua geração, cumpriu o desígnio de Deus e descansou. É para isso que Deus nos chamou. Deus te colocou nesse tempo, Deus te colocou na tua família, Deus te colocou no bairro onde você mora, onde você estuda, para conhecer as pessoas com quem você lida. Deus te colocou na pós-modernidade, meu irmão. Você podia ter nascido na Idade Média. E se fosse na Idade Média, nós íamos fazer um congresso. Santidade na pré-modernidade. E estaríamos falando mal da pré-modernidade. Se a gente tivesse nascido no século XVI, lá, uau, já pensou o ápice da reforma protestante, Lutero estaria pregando no congresso dos jovens. Santidade na modernidade. Mas porque nós estamos no século XXI, depois da reforma protestante, depois da Idade Média, depois da Revolução Industrial, depois de muita coisa, eu estou pregando santidade na pós-modernidade. O que eu estou dizendo? Pós-modernidade é o teu tempo. Não trate o seu tempo como sendo algo a respeito do qual você não precisa saber nada, a não ser que é algo que pertence a Satanás. Porque sim, o mundo está corrompido. Sim, o nosso tempo tem valores corruptos. Isso não é novidade para você, mas você precisa saber que tempo é esse. O que diferencia o tempo que você está vivendo de 200 anos atrás? Que tipo de cristão você tem que ser hoje que você não podia ser 200 anos atrás? Sabe por quê? Pastor Ed Renekiewicz já foi, continua sendo de certa forma, um dos meus referenciais. Não é hoje como era antes, mas enfim, ele tinha uma palavra, não vamos entrar aqui em detalhes, né? Já que os irmãos gostam também do pastor Ed Renekiewicz, Deus o abençoe. Mas ele tem uma palavra específica a respeito de pós-modernidade, foi a primeira vez
Por isso que eu disse que esse tema me traz uma saudade gostosa. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, né? E eu estou terminando o curso de Ciências Sociais. Então, vocês imaginam que é uma faculdade light de Ciências Humanas, né? A gente nem lida com marxismo, existencialismo, essas coisas birutas aí que as pessoas inventam. Mas aí eu tinha acabado de entrar na faculdade. Direito não. Direito é uma coisa tranquila, ninguém questiona nada, tá tudo aí, a lei, o pessoal quer ganhar dinheiro. Mas se você vai para uma coisa assim, filosofia e tal, você sabe que você vai enfrentar esses problemas. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu vi uma mensagem dele em que ele trazia a pós-modernidade como sendo uma amiga do crente. O que a pós-modernidade pode fazer por nós, a nosso favor? Aquilo mudou a minha forma de entender o mundo. Por quê? Porque ele começou uma frase dizendo assim, um dia, quando eu assumi a minha igreja, ele é pastor de uma igreja bem grande lá em São Paulo, ele tinha a obrigação de pregar com gravata e terno. Como nós, assembleanos, também sempre fizemos, ele é batista. E um dia, ele pregava, a igreja dele ficava na rua da praia, era um lugar muito quente. E ele, com aquele paletó, um dia ele se rebelou. O que ele fez? Tirou o paletó, mas não tirou a gravata. Tirou o paletó, um ato de ousadia. E foi pregar o quê? Só de gravata, camisa social. Pregou e tal, no final do culto, um irmão mais idoso virou para ele e falou assim, não se fazem mais pastores como antigamente. Ele engoliu seco, né? Ficou se sentindo lixo, né? Mas ele fala que tempos depois, Deus deu uma resposta para ele, que se ele tivesse visto o irmãozinho, teria dado. Ele falou, é verdade. Não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem pastores para antigamente. Você não é um crente feito para 100 anos atrás, meu irmão. Você é um crente feito para 2014. E você é um crente feito para 2030, 2060, 2080, até o dia que Deus te levar. A minha avó serviu a Deus na geração dela. E eu vou servir a Deus na minha geração. E meus filhos servirão a Deus na geração deles. Vamos conhecer então que geração é essa. Pode passar, por favor, minha irmã. A gente vai passar os próximos slides assim rápido, porque né, eu preciso aprender a administrar melhor meu tempo. E tem umas coisas aí que a gente só vai ver en passant. Eu falei em 3 tempos, né? A gente costuma dividir a história ocidental, porque por algum motivo o Brasil se acha muito ocidental. Na verdade, brasileiro se acha europeu, né? A gente vai estudar a história da humanidade, a gente não estuda a história dos índios, a história dos africanos, não! A gente estuda a história de quem? Do homem europeu, porque a gente se acha europeu, a gente tem esse problema. Então, já que é assim, tô falando a verdade. Isso é uma crítica, inclusive, que se faz dentro do ensino, né? Quem está na área educacional reclama muito disso. O que é a história da África? Ninguém sabe. História dos índios, ninguém sabe. História da China, não. Por quê? Porque brasileiro é europeu. Na verdade, você é quase um português. Você se acha um português e você não sabe. Mas a história né, da civilização ocidental, ela é dividida em um tempo pré-moderno, moderno e... Meu irmão, você está num congresso falando sobre pós-modernidade. Então, você está no tempo o quê? Pós-moderno. Vamos lá. Quando eu digo que é dividido em tempo, na verdade, antes de serem fases da história, são categorias de pensamento. Então, muito mais do que dividir, Idade Média até o começo da Idade Moderna, aquilo dali é pré-moderno. Começou a Idade Moderna até o século XVIII, com a Revolução Francesa, aquilo dali é moderno. Do século XVIII até os dias de hoje, não, gente, não é mais do que essa. Isso é uma divisão que os historiadores fazem, vai se resolver lá com eles. Mais do que isso é o quê? Uma forma de pensar. Você pensar pré-modernamente, pensar modernamente e pensar pós-modernamente são coisas diferentes. Por que são diferentes? Pode passar, minha irmã. Porque pensar de maneira pré-moderna era o seguinte, o tempo pré-moderno, né, que eu digo que é a Idade Média, era um período em que a igreja estava no centro da vida humana. Igreja católica, amém? Nós aqui aparecemos lá no século XVI, tá? Mas já havia crentes, viu, irmão? Eu creio, Deus com certeza sempre teve os seus remanescentes, aqueles que não dobraram o joelho diante de Baal. Certamente havia muito crente lá na Idade Média, só que a história oficial prefere não comentar isso, né? Então, pela história oficial, é isso que a gente tem. A Igreja Católica organizava as relações entre as pessoas. A Igreja Católica era quem detinha o conhecimento e a produção da verdade. Então, quem aqui nunca ouviu que a Terra é plana? Você já ouviu isso antes? Que durante muito tempo as pessoas afirmaram categoricamente que a Terra é plana. A Terra é plana, gente? Sim ou não? Não. A Terra é o quê? Redonda, esférica, oval, sei lá, vamos discutir entre vocês o que é. Não é plana, mas durante muito tempo a igreja determinou, porque a igreja que produzia a verdade. O que a igreja falava era o que era. Então a igreja falava, a terra é plana, todo mundo, a terra é plana. Se levantava um cientista maluco, eu discordo, fogueira nele. Então vamos lá, o nosso sistema, né, o sistema, enfim, é geocêntrico. Quer dizer o seguinte, a Terra está no centro do universo e o Sol e os planetas giram em volta dela. Isso é verdade ou mentira, gente? Isso é mentira, mas durante muito tempo se acreditava que a Terra estava no centro de tudo, porque o homem
né? Nós somos o quê? O máximo. Então a gente está no centro do universo. E aí, né, levantaram lá os malucos e falaram assim, não, gente, o Sol está no centro do universo. A igreja falou o quê? Fogueira nele. Por quê? Tudo aquilo que a igreja determinava e dizia isso era isso. Ela tinha o quê? O monopólio, o conhecimento, a produção da verdade partia da igreja. Quem discordava, fogueira neles. Pode passar. Aqui, não havia separação entre o que era religioso e secular. Havia o quê? Só o religioso. Toda a vida humana era determinada pelo que a igreja dizia. Modernidade. Aí, o que acontece? Acabou a Idade Média, graças a Deus. Chegamos aonde? Século XVI, né? No final do século XIV para o século XV, já começa Idade Moderna. O que a modernidade trouxe para a gente de diferente? A modernidade trouxe para a gente a separação entre igreja e mundo secular. Não era mais a igreja que detinha o monopólio da verdade. Não era mais ela que produzia o conhecimento. A partir de agora, a verdade passa a ser ditada por quem? Pela ciência. O que a gente tem? Modernidade é marcada pela separação entre religião e ciência, fé e razão. É o pensamento que se estrutura a partir da racionalidade humana, da racionalidade científica. Então a verdade passou a ser uma prerrogativa da razão humana e da ciência. A verdade não é mais uma prerrogativa da religião e da igreja. A partir de agora, a verdade é o que a ciência diz que é verdade. E não mais o que a igreja diz que é. Então se a ciência diz que nosso sistema não é geocêntrico, coisa nenhuma, ele é heliocêntrico, que quem está no centro é o Sol, a igreja fica lá cuidando dos problemas com Deus. Quem diz a verdade aqui agora é a ciência. E a gente, inclusive, diz que a Terra é redonda, não é nada de plana. E a igreja faz o quê? Ah, nada, porque agora já acabou o terreno dela. Ela não está mais lá na pré-modernidade, está na modernidade. Quem manda na modernidade é a razão, é a ciência, é o método científico. Então, a verdade agora é o quê? É a exata descrição dos fatos, dos fenômenos, das coisas. Ela é atestada, decodificada, racional e cientificamente. O que marca a modernidade são palavras como a hegemonia da razão, o positivismo, que tem um nome bacana, parece uma coisa positiva, mas não é. Tá? O mito do progresso, a supremacia do homem. O que está escrito na nossa bandeira? Alguém sabe? Ordem e progresso. Essa nossa bandeira é muito moderna. Pena que nós estamos no mundo pós-moderno. Alguém avisa lá e muda, por favor. Desordem e atraso. Porque, né, é isso que a pós-modernidade prega. Não, brincadeira. Mas a modernidade tinha o quê? O mito do progresso em função da realização do homem. Na verdade, a modernidade ela é marcada por um movimento filosófico, artístico, que a gente conhece como iluminismo. Esclarecimento, ilustração, tem tanto nome para falar a mesma coisa. Isso é problema de filósofo, né? Então, o iluminismo é o quê? É a crença de que a razão humana vai conseguir emancipar o homem. Tirar do homem os grilhões da religião, da ignorância, das trevas. Inclusive, muita gente chama, né? Idade Média de Idade das Trevas, mas quem é que deu esse nome? Foi a igreja? Ai, gente, a gente está vendo a Idade das Trevas. Claro que não, né? Eles achavam que estava vendo a Idade da Luz. Quem vai trazer esse nome é o pessoal do iluminismo, séculos depois. A Idade Moderna, né? O pensamento moderno chega para dizer o seguinte: acabou esse negócio de ficarem dizendo para você que é Deus, que é religião, que é não sei o quê. Agora, minha filha, é razão. A tua razão vai te salvar. A tua cabeça é o teu guia. Quem é que nunca ouviu isso antes? É o que você... Por quê? Porque você é o ser humano e o ser humano é maravilhoso. Não é à toa que o pensamento moderno é antropocêntrico. É o homem no centro. E o ser humano é tão bom que a partir da racionalidade, da ordenação das coisas, nós vamos alcançar o progresso. E aí, o que acontece? Isso aconteceu, gente, com o mundo? Nós estamos vendo um mundo maravilhoso? Não. Então a modernidade mentiu pra gente, sim ou não? Mentiu. Eu não sei que Brasil é esse que você conhece, mas não é o Brasil da ordem do progresso. Não é. Por quê? Porque a modernidade enganou todo mundo. Prometeu que o homem ia viver num paraíso se seguisse a sua razão, se seguisse o método científico. Porque, afinal de contas... eu vou passar o slide, senão eu me empolgo. Vai, passa, minha irmã. E aí, o que acontece? A modernidade prometeu, mas não entregou. Aí chegou quem depois da modernidade? Pós-modernidade. Pós-modernidade chegou e falou: acabou esse negócio. Essa festa da ciência, essa festa da razão, esse negócio de que a verdade vai pelo método científico. Isso é uma brincadeira. Por quê? Nada disso se concretizou. Vamos lá, para a gente entender. Se a modernidade foi o desencantamento do mundo mágico-religioso, como assim? O mundo mágico-religioso era aquele mundo lá pré-moderno. Aquele mundo pré-moderno, né, o Weber vai usar essa expressão, ele vai dizer que foi um mundo o quê? Desencantado. Como que dizendo, vamos desiludir as pessoas. Sabe quando você vai no médico e você acha que você está super saudável? E o médico olha para você e fala, vai morrer em 1 semana. O que a gente diz? Que o médico te desenganou. Mas foi isso que a modernidade veio fazer. Desenganar as pessoas. Tirar o véu da ignorância. Dizer, meu filho, olha,
Não tem esse negócio de reino dos céus, não. Aqui é a terra e aqui a gente tem que se virar. E aqui você tem que ser o quê? Guiado racionalmente. A verdade, quem diz é a ciência, tal. Isso foi o desencantamento da modernidade, da pré-modernidade. Acontece que a pós-modernidade fez com a modernidade aquilo que a modernidade fez com a... Eu quero ver se vocês acompanharam o meu raciocínio, gente. Correspondam. Vamos lá. A pós-modernidade fez com aquilo que a... fez com a... vocês são muito afiados. E aí o que acontece? O que ela fez? Desencantou também o mundo. Por quê? A modernidade que se achava o máximo, que disse, eu vim para resolver os problemas do homem, eu vim para trazer progresso, eu vim para trazer paz, eu vim para resolver fome, desigualdade, desgraça, começou a realizar, na verdade, o quê? Um outro encantamento. E aí veio a pós-modernidade para desencantar de novo, para desenganar, para desiludir, para dizer, parar com essa palhaçada, porque razão e ciência não dá conta da verdade. Tá vendo como é que a pós-modernidade, ela tem um papel importante pra gente aqui, tá? Porque às vezes a gente acha que a modernidade foi muito amiga dos crentes, foi muito amiga da igreja, mas não foi não, viu, gente? Trouxe um problema danado pra gente resolver. E a pós-modernidade também tem seus problemas, mas a gente tem que aprender a pegar a pós-modernidade pelo pé e usar aquilo que ela pode usar a nosso favor para nos servir. E a gente pode fazer isso se a gente tiver conhecimento. Vamos lá. E aí o que acontece? A realidade, olha a conclusão que a pós-modernidade chegou. A realidade é mais complexa do que a racionalidade dá conta. O dilema humano é mais do que a ciência consegue resolver. Matar os iluministas. Porque virar para um Kant da vida, para um Nietzsche da vida, para um iluminista da vida e falar, tem coisas que a ciência não resolve. Pô, o cara tem um piripaque. Fala, não aceito isso. E morre. Foi isso que a pós-modernidade fez. Tem coisas que a ciência não resolve, a racionalidade humana não consegue aprender todos os mistérios do mundo. Shakespeare já dizia, existem mais coisas entre o céu e o inferno do que a gente consegue compreender com a nossa vã filosofia. E aí? Aí os homens falaram, não, porque não existe nada que o homem não possa compreender. Mas existe muita coisa que o homem não pode compreender pela sua própria razão e pelos seus próprios métodos. E aí vem, a ciência é divina? A ciência se tornou uma espécie de religião. O mal da modernidade foi ter tirado Deus do centro, colocado o homem no centro, colocado a ciência no centro e dito, esse vai nos salvar, porque aquele dali não salvou. Esse nos salvará. E transformou o ódio que ela tinha pelos dogmas religiosos em um amor pelos dogmas da razão. Só que tem um pequeno problema. Foi esse problema que a modernidade apontou. Ei, olha só. Você tirou Deus para botar a ciência, também não resolveu, não. Aí a pós-modernidade veio para dizer o seguinte, porque olha só. Sabe o que a modernidade dizia? Jesus andou sobre as águas? O homem também andou sobre as águas. O homem, inclusive, anda sobre as águas com 5.000 pessoas, com restaurantes, com boates, com, sei lá, bebida liberada, né? E se calhar chega do outro lado sem acontecer nada. O homem não anda sobre a água? O homem voa. E aí, a pós-modernidade olhou para aquela prepotência toda e falou, e o homem não consegue resolver os seus dilemas mais profundos. Porque a modernidade, com tudo de bom e de maravilhoso, gerou o quê? Holocausto, 2 guerras mundiais, bomba atômica, miséria, fome, destruição, ebola. Falando do ebola, essa semana eu li uma coisa interessante, né? Tem a ver com o que eu estou falando. Quem aqui leu uma notícia? Na minha cabeça, né? Eu sou uma pessoa de humanas, então eu não consigo raciocinar como esse pessoal da modernidade. Por isso que eu gosto da pós-modernidade, me identifico mais, que é uma coisa mais fluida, né? Mais dinâmica. Mas tudo bem. Aí chega lá o pessoal da modernidade. Eu li essa semana a seguinte reportagem. Que o ebola, por conta da crise e tal, estava aumentando o preço do chocolate. Fiquei chocado com aquilo. Não, gente, não é porque eu gosto de chocolate, não. É porque eu não entendi o link. Eu falei, mas o que meu chocolate tem a ver com o povo que está morrendo? Quer dizer, o povo está morrendo e nem chocolate, mas pode comer? Aí a explicação foi o seguinte, sabe o que acontece? Você vê como é que o nosso mundo é um mundo podre. Vê que modernidade maravilhosa nos legou esse mundo lindo. O que acontece? É que o cacau, né, em grande parte, é produzido por países que foram afetados pelo ebola. E aí você sabe o que as grandes indústrias de chocolate estavam fazendo? Investindo rios de dinheiro para curar o ebola. Você fala, poxa, porque eles são humanitários, porque eles querem ajudar. Não, gente, eles estão preocupados com o cacau, que não vai fazer render. A Nestlé estava chocada. A Nestlé estava investindo dinheiro. Não, vamos curar esse ebola. Por quê? Porque daqui a pouco não tem mais Nestlé. Aí você começa a pensar, é isso aí. Você estende a mão para ajudar o outro, por quê? Porque o outro está te fazendo ter prejuízo. Esse é o mundo que a modernidade nos legou. Holocausto, fome, guerra, destruição, prostituição, guerras mundiais. E aí, quando acabou a Segunda Guerra, o pessoal começou a coçar a cabeça e falou assim, temos um problema. Se isso resolve acontecer de novo, não vai sobrar ninguém. Não sobra ser humano no planeta. Então a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. E como a gente interage. Não tem esse negócio de mito do progresso. O mundo não está progredindo, o mundo está piorando. A gente evolui na ciência, cria penicilina, resolve o problema para uma opção de gente. E existem massas e massas e massas humanos que continuam vivendo em situações
dimensão subhumana. O que está acontecendo? Que tem meninas que se prostituem agora, enquanto eu estou falando com vocês, em Pernambuco por R$1. Isso não é, gente, isso não é África que eu estou falando Brasil. Estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de Complexo do Alemão. Isso é o que a modernidade nos deu, que disse que o homem salvaria. O homem salvou quem? A ninguém, nem a si mesmo. Aí a pós-modernidade vai apontar tudo isso. E vai dizer o seguinte, que há questões contra as quais o método científico nada pode. Seria bom se a pós-modernidade dissesse, mas Deus pode. Mas ela não faz isso, né, gente? A igreja está aí para dizer, Deus pode. Mas não vai esperar que nenhum pós-moderno diga isso para você. Mas vai, pula, irmão. Senão a gente não evolui. Aí pula isso daí, porque isso aí eu falei de uma porção de gente legal, tá? Mas aí depois, se vocês quiserem, ó, Freud, Saussure, Foucault, depois a gente conversa sobre isso. Aí o que acontece? Problema. A gente precisa, então, de uma outra concepção epistemológica. É uma palavra chique para dizer o seguinte, tá legal. Se não é mais a igreja que diz a verdade, e se não é mais a ciência que diz a verdade, como é que a gente faz para chegar na verdade? É isso que a pós-modernidade vai propor. E vai dizer o seguinte, as verdades que mobilizam a vida não podem ser provadas pelo método científico, porque elas não são objetivas. São verdades da subjetividade humana. A pós-modernidade, vamos lá, isso é importante. Eu já ouvi isso muitas vezes. A pós-modernidade não nega a existência de verdade. Não é como chegar a dizer, agora não existe mais verdade. Não é isso. O que a pós-modernidade vai dizer é o seguinte, não existe mais uma única verdade. Cada um agora tem a sua verdade. Porque eu, que dizia para você o que era verdade, no final das contas, deu tudo errado. Então agora você diz o que você quiser, eu digo o que eu quiser, meu vizinho diz o que quiser, cada um tem a sua verdade, está tudo certo. É isso que a pós-modernidade vai fazer. A pós-modernidade não nega a existência da verdade, mas diz que a razão humana não dá conta de conhecer a verdade. Se não é mais pela razão e pela ciência, então como vamos conhecer a verdade? Próximo, por favor. Revelação e experiência. Agora a igreja gostou. A igreja se alegra. Pô, eu falei de revelação. Vamos lá. Que isso, irmão? A igreja vivada tem que falar revelação. A igreja está dando glória. Que isso? Porque, na pré-modernidade, quem é que estava no centro? Na modernidade, quem está no centro? O homem, a razão, a ciência. Na pós-modernidade, quem é que está no centro? O pastor Ed Brink falou, não tem centro. Não, gente, tem centro sim. Quem está no centro é o quê? Cada um de nós. É a nossa subjetividade humana. A subjetividade, ou seja, o sujeito, cada um tem a sua verdade. A pós-modernidade é o tempo em que não há espaço para a afirmação categórica da verdade. Porque toda afirmação categórica, absoluta da verdade, está o quê? Suspeita. A gente já viu esse negócio, já viu gente levantando dizendo que era e não foi nada disso. Já ouvi esses absolutos antes, vamos ficar no relativismo, vamos ficar cada um com a sua, porque aí se ferra um sozinho, não leva a humanidade toda para o buraco. E aí vem, se todos estão de acordo que a razão humana não dá conta da verdade, a gente virou, vamos fazer uma reunião aqui com todos os modernos. Modernidade. Todo mundo triste, chateado, o mundo se destruindo. Modernidade, eu sei que você está mal, mas me diga, você agora não concorda comigo que a razão humana não dá conta da verdade? Do drama humano, de resolver os problemas e tal? É verdade, então. Então agora, como é que a gente vai fazer para conhecer a verdade? A verdade é uma questão de revelação. Na verdade, isso é quem diz, somos nós. Eles vão dizer que a verdade é uma questão de experiência. Os pós-modernos dirão que a verdade é uma questão de experiência. Sim, nós vamos dizer, olha o diálogo entre nós e os pós-modernos. Sim, a verdade é uma questão de experiência, mas também é uma questão de revelação. Por quê? Porque não é a razão humana que se apropria da verdade. É a verdade que se apropria da razão humana. Onde é que você viu isso? Um dia Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, você acabou de dizer que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Sou ou não sou? Sabe quem te revelou isso? Não foi carne e sangue. Você não chegou a essa conclusão pela ciência. Você não chegou a essa conclusão pela sua inteligência, pela razão da sua mente. Você chegou a essa conclusão porque o Espírito Santo te revelou. A verdade não é uma questão de método. A verdade é uma questão de revelação. Isso, meu irmão, não é pós-modernidade. Isso é cristianismo. Pula aí para você ver, meu irmão. Vamos lá. Próximo slide. Tomé era moderno. Vocês lembram de Tomé? Jesus voltou lá, né? Como se tivesse feito um passeio pela morte, pelo inferno. Aí ele volta e diz o seguinte, Tomé, ouvi uma história curiosa, de que você disse que só creria que era eu que ressuscitei se fizesse o quê? Colocasse o dedo no meu lado, nas minhas mãos. Tomé, sabe qual é o seu... Jesus, né? Falando pós-modernamente. Sabe qual é o seu problema, Tomé? É que você precisou ver para crer. Você precisou do método, você precisou fazer
conta, você precisa olhar com os teus olhos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas eles creram. Por que eles creram? Porque lhes foi revelado. Por que eles creram? Porque eles tiveram uma experiência com Deus, que não passa pela razão e que não passa pelo que diz um dogma, passa por uma revelação pessoal, um relacionamento intransferível entre o encontro de Deus com o homem. Tomé, moderno demais. Tem uma coisa para te dizer. Eu falei que pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade são categorias de pensamento, não falei? Se são formas de pensar, no mesmo meio podem existir pessoas que pensam pré-modernamente, modernamente e pós-modernamente. Você sabia que tem muito crente moderno? Isso não é necessariamente uma coisa boa, viu? Vira pro teu irmão e fala assim, meu irmão, você é um crente moderno? Com carinho, viu? Aí o irmão que chegou agora, coitado, que não entendeu a mensagem, vai falar, que bom, eu sou um crente moderno, não sou um crente atrasado. Mas você não sabe, sabe qual é o crente moderno? É o crente que acredita depois que já aconteceu. Meu irmão, ser crente moderno é uma maravilha. Por quê? Porque você é Tomé, você está lá no meio dos crentes. Ninguém te desconsidera, inclusive te convidam para a festa. Na hora de chamar o congresso, chama quem? Chama a irmã Tomé. Vamos lá, irmão Tomé, conta um testemunho. Irmão Tomé, conta um testemunho. Irmão, achei que não fosse acontecer não, mas Deus foi lá e fez. Fiquei surpresa dessa. Ô Tomé, tem algum problema aí, Tomé? Você não chegou na pós-modernidade, você não entendeu, Tomé? Que a nossa vida cristã, a gente não vive pela razão. A gente não vive fazendo conta, a gente não vive fazendo cálculo, a gente não vive pelas circunstâncias. Se o vento está a favor, eu vou. Se o vento está contra, eu fico. Porque Deus não fala conosco só nas circunstâncias, não, meu irmão. Às vezes Deus deixa dar tudo errado para ver se você vai mesmo assim, por conta de uma palavra que Ele deu para você. Tem vezes que Deus deixa o barco afundar quase, para você dizer, Senhor, o Senhor me mandou vir, eu estou vendo, o que está dando errado? Ele vai dizer, eu queria ver a tua fé, quero ver você crer quando tudo está dizendo que não vai ser. Fé, meu irmão, não tem a ver com circunstâncias, pelo contrário, se tivesse o quê? Razão. Se está tudo favorável e você se lança, isso é o quê? Você é um empresário. Você, né? Você é uma pessoa o quê? Uma pessoa com uma visão. Olha, eu tive uma visão de mercado, calculei, dei tudo, olha, supimpa, foi tudo maravilhoso. E Deus? Deus, nem sei quem é Deus. E agora, quando está tudo dando errado, tudo contra, Deus falou, vai. E você diz, Senhor, não tem como. E Deus disse, faz o que eu estou mandando. Você diz, Senhor, vão rir de mim. Vão dizer que não tem nada a ver. O Senhor está mandando, quero que você me obedeça. Ei, você faz o quê? Revelação, meu irmão, experiência. Se é Deus que está dizendo, você não pode ser moderno. Chegou a hora de você ser pós-moderno. E dizer, Senhor, é pela fé que eu vou. E você se lança. E aí você tira o karma, no sentido maligno da palavra, de Tomé da tua vida. E aí, vamos lá. Antes... O crente moderno... Aí você vê, quer um exemplo do crente moderno? Rapidinho, irmão, que eu quero chegar na palavra. Sabe qual é o problema do crente moderno? Você fala assim, o que é isso então até agora? Agora não é palavra, não é palavra de Deus, irmão. Acabei de citar Tomé. Como não é palavra de Deus? Claro que é, mas eu tinha que fazer essa introdução. E aí o que tinha? Introdução que em 20 minutos eu terminaria essa mensagem, em nome de Jesus. Tenha fé aí. Aí a questão é, essa semana eu ouvi de uma amiga minha falando assim, meu pai comprou uma Bíblia. Aí você começa a ficar com medo, porque você já conhece tanta coisa aí no mercado evangélico. Você está falando da Bíblia do quê? Já vi a Bíblia, sei, a Bíblia de qualquer pessoa que faz qualquer coisa. A Bíblia do inútil. Tem a Bíblia lá, por quê? Para você que quer viver de maneira inútil. Desculpa na palavra. Eu já vi a Bíblia de qualquer coisa. A Bíblia do aventureiro, a Bíblia da pessoa que gosta, a Bíblia da mulher que ora, que essa eu acho legal. Enfim, tem umas Bíblias inúteis por aí. Não vou entrar nesse mérito. E aí ele falou assim, meu pai comprou uma Bíblia, amiga minha, né? Falei assim, que Bíblia foi que ele comprou? A Bíblia da Verdade Arqueológica. Bíblia de estudo arqueológico, sei lá, um negócio assim. Meu irmão, não sei se tem o editor aqui desta Bíblia no meio, não estou falando mal da Bíblia, por favor. Não interprete mal. Mas por que isso é muito moderno? Meu irmão, tem uma coisa mais moderna do que você procurar evidência científica, embasamento histórico para a verdade que você acredita pela fé? Quer dizer, você fica procurando lá, olha, acharam a moeda de Pilatos. É porque Pilatos existiu. Mas a Bíblia está dizendo que Pilatos existiu. Se não dissesse, a Bíblia fala, não, mentira, hein, gente, brincadeira. A ciência descobriu que Pilatos não existiu. Você, eu estava crendo que existia. Agora eu não creio mais. Você está moderno, meu irmão. Outra questão que eu cansei de ver durante muito tempo também. Lá o Jonas, que foi engolido pela baleia. Não foi baleia, igual as pessoas conhecem que ficam nervosas. Por quê? Porque baleia é um peixe que o sistema aditivo não dava para ter engolido ele. Meu irmão, se a Bíblia dissesse que quem engoliu a baleia foi Jonas, você tinha que crer. Por quê? Porque você não crê pela razão. Meu Deus do céu. Essa é velha, pensei que vocês conhecessem essa já. Por quê? Porque você não crê pela razão. Você vai ficar esperando quem concordar contigo para você acreditar no que Deus está falando do teu coração. Você vai ficar esperando o quê? Ai, se fulano for, eu vou. Se não, não vou não. Que isso, Jesus? Está repreendido.
Ai, eu descobri uma notícia de que fala, acharam a Arca de Noé. Aí você fala, mas a Arca de Noé tinha esse problema. Ai, acho que é verdade. Que isso? Sabe o que acontece? Ciência muda de ideia o tempo todo. E faz parte, eles têm que mudar de ideia o tempo todo, sim. Porque a partir do momento em que a verdade científica, porque a gente está no mundo pós-moderno, a verdade científica tem que ser provisória. Se ela se transforma no absoluto, ela deixa de ser ciência e se torna uma religião. Quantas vezes teu médico não diz pra você que comer ovo fazia mal pro colesterol, e hoje estão dizendo que faz bem, e você vai fazer o quê? Come ovo, para de comer ovo. Come ovo, para de comer ovo. Bebe leite, leite faz bem, agora leite faz mal. Leite faz bem, agora leite faz mal. Meu irmão, você vai ficar vivendo pela ciência, tu vai viver e desviver. Mas pela fé a gente faz por quê? Porque Deus falou e Deus é soberano. E o que Ele disse não precisa do homem confirmar. Se descobriram a moeda do Pilatos, que bom. Se descobriram a Arca de Noé, que maravilha. Isso vai aumentar a minha fé? Não! Porque se amanhã, isso é sério. Porque se amanhã resolverem descobrir alguma outra coisa, minha fé não vai ser abalada por isso. Vamos lá. Isso aqui é porque tinha que dar uma surra nos modernos, né? Porque depois que a amiga falou aquilo, eu fiquei invocada. Eu falei assim, teu pai precisa de verdade arqueológica para acreditar na Bíblia? Menino, que coisa isso. Vamos lá. Não andamos, aqui está o ponto alto da mensagem. Nós não andamos por certeza racional. Nós andamos por confiança. A verdade para nós não é um objeto a ser analisado e descrito racionalmente. A verdade é uma pessoa. Quem foi que disse? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E se não for por Jesus, ninguém chega ao Pai. Jesus nunca disse que a verdade é um conceito. Sabe qual é o grande problema da igreja? A igreja durante muitos anos foi moderna, porque a gente achava que a verdade era um conceito. O que é o evangelho para você? O evangelho é o plano de Deus para a salvação do homem. Um dia Deus criou o homem pecou. Deus enviou o seu único filho. Isso é uma história que a gente conta. A gente conta a história que não, se a pessoa acreditar racionalmente, se ela conseguir, a pessoa não consegue compreender, você fica nervoso, você fala assim, você tem que entender isso, porque se você não entender, você não vai para o céu. E se a pessoa for débil mental, você já pensou nisso? É verdade, irmão, não ri não, é verdade. Minha mãe, ela conta uma história quando ela dava aula na EBF, quando ela era adolescente, tinha uma menina no meio do caminho dela que tinha uma deficiência. E ela contava as historinhas da Bíblia e a preocupação dela, será que essa menina está entendendo? Por quê? Porque na nossa cabeça, se a pessoa não entender, a pessoa não vai para o céu. Porque a verdade é um conceito. Deixa de ser moderno! Sabe o que é um crente pós-moderno? Foi aquela menina que no final da escolinha virou para a mãe e falou assim, professora, minha mãe já ficou nervosa, né? Falou assim, meu Deus do céu, vou ter que evangelizar agora sem saber como. Professora, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora o quê? Eu amo Jesus. E aí, meu irmão, a verdade é um conceito? Não! Verdade é uma pessoa. Você, quando aceitou Jesus, você não acreditou numa história. Você não abraçou um fato. Você começou a se relacionar com alguém. A sua vida mudou. Não foi porque você acreditou que Moisés fez isso, que Abraão fez isso. Não! A sua vida mudou porque você olhou para Deus e Deus olhou para você. E você sentiu amor. Você foi curado, você não foi curado porque você acreditou na palavra que o pastor... Não, você foi curado porque você disse, Senhor, Tu és uma pessoa, Tu és real, Tu tens sentimentos, olha para a minha dor, estende a Tua mão e me alcança. E Deus, que é uma pessoa, te alcançou e te curou. Meu irmão, vida cristã é vida de relacionamento. Fé não é uma crença, não confunda fé e crença. Crença a gente até tem. Eu acredito que vai fazer sol, acredito que vai chover. Se chover e não fizer sol, você vai morrer por causa disso? Errei. Fé é isso? Não. Fé é relação de confiança. Sabe qual é o problema? O nosso problema é que a gente direciona a fé para os eventos. A gente direciona a fé para os fatos. Eu creio que Deus vai libertar meu marido. E se Deus não libertar o seu marido, você creu errado? Não. Você não tem que, dessa forma, você pensar. Essa semana, antes de eu vir para cá, algumas coisas aconteceram de curiosas. Na quarta-feira eu fiquei sem voz. Aí eu já pensei, seta maligna, né? Porque você pensa, tu vai pregar no domingo. Na quarta-feira tu acorda sem voz? Comecei a repreender. Repreendi e sumiu. Na quinta-feira eu tava com voz. Viu como era coisa maligna? Aí na quinta-feira que a voz voltou, o que aconteceu? Tive uma reação alérgica no rosto. Você percebe que eu estou vermelho. Eu sou vermelho naturalmente, tá, gente? Mas eu estou excessivamente vermelho por causa dessa reação. E aí meu rosto começou a ficar muito, muito vermelho. E começou a descascar, e começou a ter vários problemas. Eu falei assim, não acredito nisso. Isso nunca me acontece. Na véspera do congresso, eu não acredito. Tudo bem. Falei o seguinte pro meu pai, a pessoa de pouca fé. Eu falei assim, pai, liga pro pastor Roberto Nácio, né, que é grande amigo dele.
liga, pastor Roberto, e deixa alguém lá de sobreaviso, pai. Porque eu não vou aparecer, não. Eu estava uma pessoa com uma máscara vermelha. Pensa assim. Eu vou aparecer lá, os irmãos vão começar a orar por mim. Vão falar assim, vamos orar pela irmã Glorinha, que a irmã Glorinha está necessitada, cara, ainda das nossas orações. Pode orar por mim também. Falei assim, não tem como aparecer lá. Meu pai falou assim, meu pai ficou invocado na hora, né? Ficou irritado. Falou assim, você para com isso na hora. Aí na hora vem a família inteira para tentar te dissuadir da ideia. Minha mãe. Encontrei uma moça no ônibus que estava com o rosto muito pior do que o teu. E estava lá feliz da vida no ônibus. Aí eu falei, brincadeira, ofendeu a irmã do ônibus sem saber, irmã, né? Nem sei se é. E ela tava lá feliz da vida, você vai com o rosto branco, vermelho, amarelo, do jeito que tiver, que tu vai pregar a palavra de Deus, tu não tá lá por vaidade. Eu falei, tá bom, então, minha família acabou comigo. Mas Deus foi misericordioso, na sexta-feira melhorou, hoje já melhorou muito, vocês não têm noção como estava antes. Amanhã vai estar melhor e depois vai sumir. Por que eu tô contando tudo isso? Se tivesse me perguntado, porque a gente vive pela nossa experiência, por uma relação de confiança em Deus. Você crê que Deus vai te curar? Eu ia dizer, não. Eu não creio que Deus vai me curar. Eu creio que Ele é poderoso para curar. E eu creio que Ele me ama. E eu creio que Ele vai fazer o melhor para mim. Isso eu creio. Porque eu creio nele, na pessoa dele. Eu não creio num fato. Porque eu creio que Ele vai curar. Aí Ele não cura. E aí acontece o quê? Eu continuo crendo que Ele me ama, que Ele é poderoso. Que se Ele quiser, Ele cura. A gente confia na pessoa de Deus. Sabe com quem eu aprendi isso? Abraão. Lá em Romanos a Bíblia vai dizer o seguinte. Você sabe por que Abraão entregou o seu único filho? Ele tinha uma promessa. Aquilo ali não era um filho tipo, meu filho. Eu amo meu filho, mas se perder, perdi. Não, Isaac era mais do que isso. Isaac era o futuro de Abraão. Em Isaac estavam representadas todas as promessas que Deus fez para Abraão. É como se Deus falasse, pega toda a tua vida, todos os teus sonhos, todas as tuas perspectivas e mata, e joga fora. E Abraão foi lá e ia matar Isaac. Você sabe por quê? Porque Abraão, que é o pai da fé, me ensinou o que é fé. Abraão não estava olhando para Isaac. Abraão não estava olhando para o fato. Abraão não estava olhando nem para a promessa. Abraão estava olhando para Deus. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso para, se quiser, ressuscitar Isaac. E foi por isso que ele estava disposto a entregar Isaac. Porque ele dizia, eu confio no meu Deus. E eu sei que o meu Deus nunca ia exigir de mim algo que me fizesse mal. Eu creio no amor dele por mim. Eu creio que ele tem o melhor para a minha vida. E se é isso que ele está exigindo que eu sacrifique, eu creio que ele é poderoso para ressuscitar e me dar algo melhor. Isso é confiança, meu irmão. Confiança na pessoa de Deus. Confiança no amor de Deus. A gente peca, não é porque a gente, eu não passei no concurso porque eu não criei que ia passar. Isso é pensamento positivo, cara. Vai lá pro meio dos budistas. Vai lá ficar fazendo, é a mesma coisa. Eu creio que vai dar certo. Para de crer que vai dar certo. Crê que Deus é poderoso para te fazer dar certo. Crê que Deus te ama, que Ele tem o melhor para a tua vida. Não crê em fato não, meu irmão. Porque se o fato não acontecer, Deus não tem nada a ver com isso. A gente tem que ter um relacionamento com a pessoa de Deus. E tudo aquilo que vem dEle, as palavras dEle, as promessas dEle, nele vão se cumprir. Vamos lá, gente, para a gente não ficar aqui. Pula aí, meu irmão. A verdade como questão de confiança, o que eu já falei para os irmãos. A essência do Evangelho é o relacionamento com uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Não com um conjunto de crenças. Racional e cartesianamente organizado. Olha o que João 17,3 vai dizer. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é o conhecimento que você tem, que você acumulou ao longo de toda a sua vida, das Escrituras, os corinhos todos que você sabe cantar. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo como pessoas com quem nós nos relacionamos íntima e diariamente. Isso é que é a vida eterna. Olha lá, em relação aos ritos e às práticas litúrgicas, o Evangelho extrapola a cerimônia religiosa, ele extrapola os dogmas. Por quê? Esse debate a respeito de onde adorar e como adorar a Deus, você lembra qual foi a resposta que Jesus deu? Lá em João 6, tinha uma porção de crente moderno. Crente estava assim, querendo saber onde é que se deve adorar. É aqui na igreja? É ali na praça? É ali na esquina? E Jesus falou assim, esse debate para mim está superado. Porque o único modo que eu conheço, a única adoração que eu conheço que meu pai recebe, não é a adoração que se faz aqui ou alá, no tempo agora ou depois. A adoração que eu sei que meu pai recebe é aquela que é feita em espírito e em verdade. Qualquer coisa fora do espírito da verdade pode estar seguindo a cartilha religiosa que for. Deus não recebe. Olha lá, a verdadeira adoração autêntica e legítima, agora é santidade. É a consagração da vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito mais do que aquilo que se faz nos templos. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
tendo como morada uma casa espiritual, construída com pedras vivas. Você sabe qual é a morada que Deus elegeu? É o irmão que está do teu lado. Então você respeite muito o irmão que está do teu lado. Porque o respeito que você tem pela casa de Deus, maior tem que ser o respeito pela pessoa que está sentando do teu lado. Porque Deus gosta muito desse lugar aqui, desse púlpito. Tenho dúvida nenhuma de que aqui o Espírito Santo se manifesta. Mas isso aqui para ele é muito pouco. O maior prazer que Deus tem não é de te tomar em línguas no meio do culto de domingo à noite, porque lá tem uma opção de gente igual. É fazer você tremer no banco do ônibus na segunda-feira de manhã para mostrar para você que você é o templo. Para mostrar para você que o culto não é uma reunião de 1 hora que se faz aqui, jovem. Culto é você na tua faculdade, puxando o saco do teu professor. Culto é você na fila do pão para comprar o pão para as crianças irem cedo para a escola. Culto é você, dona de casa, estendendo a roupa no varal. Ali você está prestando seu culto porque você é o templo. Deus escolheu se manifestar em mim. Ele não escolheu um lugar, esse lugar é só uma conveniência. Canso de dizer isso, se amanhã baixar um decreto, a presidência da República, fechando todas as igrejas evangélicas, mas é inconstitucional. Se amanhã tiver uma revolução que acabe com a Constituição, isso aqui virar um Estado Islâmico, e você não tiver para onde fugir, você vai deixar de fazer culto? Você vai deixar de ser o templo? Não! Isso aqui é bom, isso aqui é conveniente, mas Deus se manifesta em você. É o teu coração que Ele deseja. Se amanhã fecharem as igrejas, levarem os nossos pastores, recolherem todas as Bíblias, você não vai deixar de ser crente e nem o cristianismo vai acabar. Porque cristianismo não é dogma, cristianismo não é conceito, cristianismo é um relacionamento que nós temos com Deus. Você sabe qual é o grande problema? Que a igreja... A gente fala tanto que a pós-modernidade nos contaminou, mas a modernidade nos contaminou muito mais. Porque o que era para ser uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que onde estiver, na situação que estiver, na perseguição que estiver, continua sendo igreja, se tornou uma religião, se tornou uma instituição, se tornou uma ciência, se tornou uma filosofia. E nós nos tornamos fariseus toda vez que a gente vem para cá e não sente o nosso coração queimar. Toda vez que a gente ajoelha e é uma oração fria que a gente faz diante de Deus. E a gente pensa que Ele não está nem escutando a gente. Meu irmão, cadê a tua experiência? Como você espera que Deus se revele a você se você não tem prazer em passar tempo com Ele? Que tipo de vida cristã? Qual é a qualidade da tua espiritualidade? Se você frequenta a igreja porque vai pegar bem, o pastor vai te ver ali. Se é porque a tua esposa força a barra. Se é porque os teus pais te obrigam. O Senhor está dizendo para você, a minha verdade é por revelação. A minha verdade é por experiência. Não adianta você ter conhecimento de Deus se você não tiver vivência. Não adianta você decorar, cumprir a cartilha todinha. Eu não traio minha esposa. Eu dou o dinheiro na igreja. Eu não minto, eu sou uma pessoa santa. Porque o meu comportamento é santo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Comportamento se imita. Não adianta você se comportar igual aquele jovem rico que fazia tudo o que tinha que fazer, mas no coração dele Deus não estava. Você vai chegar e falar assim, ninguém pode falar da minha vida agora, eu sou uma pessoa santa porque eu me comporto bem. Fariseus se comportam. Você sabe de onde surgiu o farisaísmo? Era um grupo que estava cansado do pecado. A gente acha que os fariseus vieram do inferno, né? Eles pegaram uma nave espacial do inferno, brotaram na terra e falaram, vamos acabar com esse negócio. Não, meu irmão. Eles eram um grupo que começou a se santificar. Eles olharam para as contaminações e começaram a dizer, para com essa palhaçada, Deus é um Deus santo. O povo dele tem que ser santo. Os fariseus começaram a impor leis, regras pesadas. Por quê? Porque eles queriam santidade. Sabe qual foi o problema dos fariseus? Eles eram modernos, eles eram pré-modernos, eles eram qualquer coisa. Mas eles não criam que a experiência com Deus não era algo que acontecia de fora para dentro. Experiência com Deus é algo que acontece de dentro para fora. Primeiro o teu coração queima. Primeiro você sente as pernas bambearem. Primeiro você é ofuscado por aquela luz que diz, por que você está me perseguindo? Primeiro você fica cego durante 3 dias e não sabe como você vai viver a sua vida, porque todas as tuas crenças anteriores caíram. Primeiro você passa por uma experiência de ser transformado de tal forma que você começa a sentir nojo do pecado. E aí sim você não peca pelos motivos certos. E não porque você está imitando um comportamento legal. E não porque te ensinaram a ser assim. Tem santidade que Deus não recebe. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso para você? Há uma semana, mais ou menos, eu preguei uma mensagem parecida com essa numa igreja, falando só sobre a santidade. Nada de pós-modernidade, não tinha nada a ver com o tema deles.
Vocês estão quase pensando, puxa vida, por que a gente não foi para aquela igreja, né? Ia perder meia hora de ficar falando sobre o que era moderno, mas enfim, tudo bem. Deus quis assim, viu, irmãos? Vai discutir com ele. Então, na semana passada, e eu falei uma coisa lá, eu vou falar aqui. Sabe qual é o nosso grande problema? Quando a gente vive uma vida de fachada diante de Deus, fazendo o que é certinho, cumprindo o ritual e achando que Deus está recebendo, a gente vai necessariamente, em algum momento da nossa vida, a gente vai incorrer em algum dos dois caminhos ruins, negativos. Primeiro é o farisaísmo. Você vai se tornar um dogmático, um hipócrita. Você vai começar a olhar para as pessoas e exigir das pessoas um comportamento de perfeição, de santidade. E você mesmo vai chegar a um ponto que não vai conseguir cumprir isso. E aí você se torna pior, você se torna hipócrita. E a nossa igreja, Assembleia de Deus e igreja evangélica, está cheia de gente assim. Colocando leis pesadas em cima dos ombros das pessoas. E se a pessoa cai, não tem perdão para ela. E não existe amor na relação com o outro. Você veio para a igreja domingo de manhã, chegou atrasado, não quero dar paz para você não. Onde é que estava você? Estava todo mundo evangelista. Você não veio? Por que você não veio? Estava dormindo em casa? Olha, você vai se converter, depois você conversa comigo. Farisaísmo, legalismo. Ou então vai ser pior. Tem pior do que farisaísmo. Você vai apostatar. Porque eu conheci uma pessoa assim. Estava dentro da igreja, cantando corinho, fazendo tudo certinho, tudo igual a todo mundo. De repente, cabeça virou, saiu de casa e resolveu o quê? Enfiar o pé na jaca, beber até desmaiar, se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, fazer tudo que não podia fazer na igreja. Por quê? Virou um dia e falou assim, aquilo dali era uma forçação de barra. Mas o teu comportamento, que comportamento? Comportamento a gente aprende. Eu faço igualzinho, boto roupa de crente, fico com cara de crente. Sabe o que isso aconteceu com muita gente dentro da igreja, né? Dentro da igreja, dentro da Bíblia. Vocês lembram? Paulo vai chegar lá e falar, Demas era meu companheiro. Mas aí, Demas estava dentro da igreja, fazendo tudo certinho e tal. E um dia Demas olhou em volta dele e falou assim, esse presente século, esse mundão é interessante, hein? Mas Demas, a gente está aqui, só que Demas, a transformação dele era o quê? De fora para dentro, não era de dentro para fora. Primeira oportunidade, ele fez o quê com Paulo? Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo. Meu irmão, se você não está... Eu digo isso para você, eu estou falando aqui para a gente, pessoas que talvez não conheçam o Evangelho, mas falando para pessoas que conhecem o Evangelho também. Há quanto tempo você vem frequentando a igreja e você já não sente arder como você sentia, como a gente costuma dizer no primeiro amor? Isso é muito preocupante. Agora, mas eu continuo fazendo tudo como eu fazia antes. A minha vida não mudou. Mas se o teu interior está diferente, você precisa hoje descobrir um renovo do Senhor. Porque a Bíblia diz que o nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso homem interior se renova no Senhor. Hoje Deus está estendendo a mão para livrar você de uma apostasia, livrar você de um farisaísmo, de você cair numa vida hipócrita. Se você hoje está fazendo as coisas certas e não sente mais o prazer de fazer as coisas certas, Deus hoje está dizendo para você, ei, vida comigo é vida de experiência. Você se relaciona comigo por revelação. Eu me mostro a você e você corresponde ao meu amor, corresponde à minha face. Mas se a gente perder isso, meu irmão, não adianta mais nada do que a gente faça para Deus. Deus não vai receber a nossa santidade. Para finalizar essa mensagem, porque eu tenho 5 minutos, pula aí, por favor, minha irmã, eu quero chegar no final. Aí, ó, santidade na pós-modernidade. Vamos lá. A verdade é que santidade como conceito não faz sentido para o mundo pós-moderno. Olhem, a santidade como conceito? Eu falei que o evangelho não é conceito. Se eu chegar agora para os meus amigos da faculdade, começar a falar para eles sobre o que é ser santo, eles vão dizer que eu sou maluco. Você sabe o exemplo de 2 pessoas, super rápido, 2 pessoas que foram santas na Bíblia, e que se eu contar a história delas, as pessoas vão rir de mim? Primeiro Moisés, porque a Bíblia vai olhar para Moisés lá de Hebreu e vai dizer o seguinte, Moisés era um cara que era filho da filha de Faraó, tinha o que tinha de melhor no mundo, e escolheu, isso não foi imposto, escolheu ser maltratado com seus irmãos a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Você conhece alguém que troca prazer por sofrimento? Isso é o quê? Loucura! Isso é santidade. Santidade é você ter... A Bíblia vai continuar falando a respeito de Moisés. Por que Moisés fez tudo isso? Trocou os prazeres do Egito. Ou Daniel, que a Bíblia vai dizer que Daniel não quis os manjares do rei. Meu irmão, se você hoje é chamado pelo futuro presidente, pode ser a Dilma, pode ser o Aécio, Deus nos livre dos dois, mas enfim, se o futuro presidente manda uma carta, porque pra mim era a irmã Marina que, não foi, mas enfim, isso aqui não é uma discussão política, você votou em quem você votou e agora salve quem puder. Enfim, e aí a questão é, Deus que me livre. E aí tudo bem, se o presidente te manda uma carta e fala, por favor, venha comer aqui na minha mesa, comer o que eu como, você vira e fala assim, agora, né? Você tem alguma dúvida? Meu irmão, eu tô lá.
Nem que você não vir só conhecer aqui o palácio. Pô, mas Brasília, né? Niemeyer, interessante. Quem é que não vai? Daniel. O Daniel falou, não vou comer isso não. Por quê? O que você quer, Daniel? Tem uma coisa melhor para comer? Tenho. Legume e água. Tem uma coisa errada com o Daniel. Santidade como conceito faz sentido? Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Não faz sentido para ninguém nesse mundo você trocar uma chopada de sexta-feira à noite para ir para vigília na igreja. Não faz sentido. Não faz sentido para ninguém no mundo você namorar 2, 3, 4 anos e nunca ter transado com a sua namorada. Não faz sentido. Não faz sentido você estar longe de casa, longe dos seus pais, ninguém está te vendo e você rejeitar aquele baseado. É um baseado, ninguém está te oferecendo heroína. Ninguém está te oferecendo cair morto aqui com cocaína ou overdose. Não, é um baseado. Por que tu vai rejeitar um baseado? Santidade como conceito não faz sentido. Porque, fundamentalmente, é você trocar os prazeres que são óbvios, que são notórios do pecado. Por quê? Por algo que ninguém mais está vendo. Porque a Bíblia vai dizer a respeito de Moisés que ele fez o que fez porque ele via o que era invisível. Meu irmão, ninguém está vendo o que você vai lucrar, o que você vai ganhar, rejeitando hoje o pecado. Quem é que está vendo? Você está vendo. Porque você vê o que é invisível. Você está vendo você se purificar durante o seu namoro. Porque você está vendo que lá na frente o seu casamento vai ser abençoado. Você está vendo você rejeitar o baseado aqui. Porque você vê lá na frente que a tua carreira profissional vai ser abençoada. E você está vendo, mas ninguém mais está. Então a santidade como conceito não faz sentido. O que faz sentido para o mundo pós-moderno então? A experiência da santidade. Sabe por quê? O que as pessoas querem ver é que diferença faz a experiência da santidade na tua vida. Você virar para as pessoas e dizer que você não bebe, que vai ficar só no Guaraná, porque você é crente, é uma coisa. Mas se você fica naquela mesma situação e não tem nenhuma diferença entre você e ela, as pessoas vão começar a questionar. Que diferença te faz então se livrar do Guaraná? Se você continua uma pessoa toda problemática, se você é depressivo, se você vive doente, se você não tem alegria na tua... Meu irmão, tem que ter alguma diferença. Essa santidade tem que estar produzindo alguma diferença em você. É essa experiência que faz diferença. Olha, como pode a absoluta inversão dos valores pós-modernos... Quais são os valores pós-modernos? Hedonismo, individualismo, relativismo, materialismo, consumismo. Tudo aquilo que João disse, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Acha que pós-modernidade é novidade? Está tudo aqui, meu irmão. João já falou, não ameis o mundo, porque o mundo é isso aí. Essa pós-modernidade está trazendo o quê? Um prato cheio de valores que não tem nada a ver com a gente. Mas a gente tem que mostrar que eles têm as experiências deles. Nós temos a nossa experiência. E mostrar que a nossa experiência é superior. Por quê? Porque no final de 10 dias, depois de Daniel ter ficado na sua água e no seu legume, ele foi encontrado 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais forte, 10 vezes mais bonito. Meu irmão, a tua santidade, você tem que mostrar os frutos da tua santidade. Por isso que a gente tem que ser melhor do que eles. Ai, me dá uma irritação às vezes essa mediocridade. Eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa medíocre, irmão. Se me deixar, eu me coloco, eu sou o último, não tem problema não. Meu pai fica revoltado com isso. Uma coisa que revolta meu pai é mediocridade. Principalmente porque meu pai tem uma história de vida que fala disso a respeito dele. Meu pai nunca aceitou uma circunstância assim, não, mas não, eu vou estudar. Meu pai quando ele chegou, ele conta essa história. Depois escutem um testemunho do pastor Maurício. Quando ele chegou no colégio naval, ele ficou reprovado, diz ele, em todas as matérias quase. Porque ele chegou lá, coitado, primeiro ele passou pela misericórdia de Deus. Pá, foi colocado. Quando ele chegou lá, ele sabia o quê? Sabia nada. Todo mundo lá. E aí, como é que foi, Maurício? Quanto é que foi sua nota? Esconde. Ninguém precisa saber. Se ele é um crente medíocre, se ele é um crente que não estava aqui sentado para escutar a respeito da santidade na pós-modernidade, ele ia achar o quê? Ah, Deus me botou aqui, deixa eu me levar até o fim. Né? Deus é misericordioso, vamos lá, Senhor. Meu irmão, meu pai enfiou a cara como nunca na vida dele. Enfiou a cara no estudo é onde? Na oração. Porque ele não tinha dinheiro para pagar cursinho por fora. Ele era... No limite dele, ele falou, Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida que eu creio que vai se cumprir. Mas eu vou enfiar a cara nos livros. E eu vou enfiar a cara na oração. E o Senhor vai me dar graça. E no final daquele ano ele foi aprovado em tudo. Meu irmão, santidade tem que dar fruto. Você tem que sim colher os frutos da sua obediência ao Senhor. E eu não estou falando de sucesso material, você ser sempre o primeiro. Não, as pessoas têm que olhar ao teu redor e ver a tua qualidade de vida. Quão alegre você é? Qual é a alegria, qual é a paz que você transmite para os seus colegas de trabalho? Ou você é sempre um atribulado? Você é sempre um endemoniado? Quando você chega na faculdade, ninguém quer ficar perto de você? Você não acha que tem uma coisa errada, não? Que santidade é essa? Não é a santidade verdadeira. Porque a santidade diante de Deus, quando ela vem de dentro para fora, a gente entrega o nosso coração, e o nosso coração contrito, quebrantado, Deus transforma, Deus nos usa para a glória dEle.
E quando a gente se dispõe a glorificar a Deus na nossa vida, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Gente da sua família que não liga para você vai começar a ligar. Gente do seu trabalho que não te leva a sério vai começar a levar a sério. Por quê? Porque, Senhor, diga assim, a minha santidade dará frutos para a glória de Deus. E acabou a mensagem, né? Porque o horário é esse. Irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.